Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedor de outro clube, de outros clubes, bem-vindos, vamos lá. Hoje tô triste, descobri que eu tô com uma fascite plantar séria no pé, um problema na sola do pé, que tá me doendo pra caramba. Já marquei médico na sexta-feira, e aí vai me impossibilitar de correr essa semana. Puta, agora que eu tava embalado, é idade, forçar, encurtamento da musculatura da panturrilha. Aí eu tava conversando hoje com a Érica. Aí você não faz exercício, você tem um monte de problema, né? Porque a vida sedentária é o principal problema que você pode ter para sua saúde. Aí você faz, também tem. Porque aí machuca, lesiona. Eu tava conversando com uns amigos corredores lá na página do Subóbito, da categoria Subóbito, a página que eu tenho no Instagram, chama Categoria Subóbito, que eu mostro o meu dia a dia de corredor. E aí o pessoal tava falando, Barolo, é normal um corredor ter uma lesão por ano. É normal. Eu falei, caramba, mas é assim, tudo isso? É normal. Então, minha primeira lesão é uma dor que dá na sola do pé, bem onde você pisa, assim, eu tô mancando. Eu fiz um treino de 12 quilômetros na terça-feira, mas tava doendo, tava incomodando um pouco. Você faz gelo, faz um alongamento, melhor. Mas na quarta-feira eu amanheci, ontem tava terrível e hoje eu não conseguia colocar o pé no chão. Terrível, fiquei triste. Porque aí agora é médico, aí você para, e corrida é um problema, porque você volta pra estaca zero. Ainda mais eu com 56, né? Eu comecei a correr muito tarde. Devia ter começado a correr cedo. Bom, vamos lá, vamos falar de umas notícias aí. Essa história do. Eu queria falar com você a história do poker do Neymar, que o Caleri foi fotografado lá, né? Saiu na internet e tudo. E eu quero dar minha opinião sobre isso. Também tem a história do Enzo Dias, tem uma divergência de. Os empresários alegam uma coisa, o São Paulo alega outra. E também tem a história do Lucas aí. O Lucas é um zagueiro que tá saindo, que a gente já imaginava, eu já imaginava. Quer dizer, não tá saindo, mas teria tido uma proposta aí. Vou falar para vocês. Mas primeiro, um abração, ó, pro Guilherme Castanho, Thiago Alonso, Sandro Alberto de Nóbrega e José Francivaldo Bandeira. Nos ajudaram com o Pix. Hoje teve bastante gente, hein? Muito obrigado. Tá aqui nosso. Se você quiser usar o QR Code, também tá no primeiro comentário fixado. Eu também sempre deixo lá. Tem o nosso Apoia-se, eu sempre esqueço de falar, você paga uma quantia, acho que é R$ 10 por mês, se você quiser nos ajudar aqui no canal. Falando em ajuda no canal, hoje postei as primeiras peças, mandei pra molecada, além de postaram 10 peças hoje, daquelas que eu mostrei pra vocês, e já vendeu quase tudo, quase todas das 10 vendeu. Eu também pedi para eles diminuírem o preço das peças que estão lá, e amanhã tem mais. Amanhã vai ter as camisas do Barcelona, a camisa da Alemanha. Então amanhã tem mais, porque como tem que fotografar, postar, eu só mando tudo para eles resolvem tudo lá. Aí depois tem que ser outra pessoa, o motoboy que manda pelo correio, dá um trabalhinho, sim. Mas hoje eu postei lá, tá lá, tem algumas que ainda tem lá. Tem uma do Marquinhos, bem legal, aquela listrada que eu mostrei para vocês, tá bem bonita. E amanhã vai ter mais também. Amanhã, quarta-feira, por volta das 2 da tarde, que é quando eles entram lá no escritório, no escritório deles, na lojinha deles, eles postam lá, então a partir das 2 horas vai ter mais um pouco. Falando nisso, vai ter o lançamento da camisa do São Paulo também, hein? Não vamos esquecer, do camisa 3. Eu vou avisando vocês que a gente vai fazer lá no shopping, lá no Alpha Shopping, e no sábado, dia 1º, tem aquela do Pintado, o lançamento que eu falei para vocês. Vai ter o evento lá, tá aí eu vou deixar o QR Code para você já garantir sua presença. Sábado, 1 hora da tarde, lá em Alphaville. O Pintado vai estar lá pra gente trocar ideia, um evento. Tem vagas limitadas, então você garante logo a sua. Aproveita, vai ser bem legal. Estarei lá, eu e os amigos. É sempre gostoso encontrar o pessoal lá. E na descrição do vídeo tem tudo que da Sal Store lá em Alphaville. Tem o Instagram deles, tem o WhatsApp para você entrar em contato, tem o grupo do Barolo, fala vim pelo Barolo, o que tem de bom aí de desconto, quero garantir minha vaga no evento do Pintado. Tá sempre na descrição do vídeo, que são nossos amigos. Meus amigos, olha só, no vídeo de ontem falamos sobre o Casares, né? A entrevista, o vídeo que eu fiz no Barolo Jogos, eu não consegui assistir, não tive estômago. E a gente falou do QG, no QG Tricolor, ontem, que é o programa que a gente faz. Também está na descrição do vídeo o link. O programa que a gente faz sempre nos dias seguintes aos Jogos do São Paulo. O único que teve estômago para assistir a entrevista toda foi o Drex. O Drex assistiu, disse que é uma pataquada, como a gente já imaginava. Falou que não tinha réplica nas perguntas, então o Casares respondia. É que eu não sei, sinceramente, eu não sei se essa entrevista foi assim, mas geralmente as entrevistas que eles faziam, que essa direção fazia na gestão, ele, o Belmonte, geralmente eram assim. As perguntas eram. Eles queriam receber as perguntas primeiro, e aí não tinha réplica.
era o acordo. Para fazer entrevista com essa gente era assim. Não sei se essa foi, tô repetindo, mas era assim. Então, você tem que mandar as perguntas antes, aí eles estudavam as perguntas, e se você fizesse uma réplica, aí eles não respondiam. Então era só uma pergunta e acabou. Assim, meu amigo, até eu dou entrevista, até a pior pessoa do mundo da entrevista. Você inventa uma desculpa, inventa uma mentira, e não é questionado, não pode questionar. Não sei se isso foi feito assim, mas eu não perdi meu tempo de ver essa entrevista e o vídeo eu vou deixar de novo aqui na janelinha, numa das janelinhas eu vou deixar. Numa eu deixo o vídeo de ontem, a outra eu deixo esse vídeo que eu falei porque eu li a entrevista, né? Que ele fala que ele não é ladrão e que ele não faria isso de forma tão amadora, o que me fez questionar, fazer vários questionamentos. Mas eu vou deixar na janelinha. Se você tiver estômago, tá. Também nesse vídeo, no link, tem a entrevista completa. Se você tiver estômago, toma um omeprazol e assiste. Eu não tive essa capacidade. Bom, ontem me perguntaram, aliás, não é só ontem, bastante gente me pergunta, bastante gente também é um exagero. Algumas pessoas me perguntam como é que tá a recuperação do Lucas. Ele postou nas redes sociais que, graças a Deus, estava evoluindo muito bem, que ele completou 12 semanas de cirurgia, 3 meses, tá fazendo praticamente tudo. Só não pode correr e saltar. Então, não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, diz que tá fazendo bicicleta, academia, mas assim, tá muito longe de poder voltar, né? Se o cara não pode saltar nem correr, então vai demorar muito ainda. E o pessoal tava falando, quem sabe ele volta no final do ano. Acho que não volta no final do ano porque não tem sentido. E aí tem a história da renovação do contrato. Se vai renovar ou não vai. Eu já falei aqui para vocês, não renovaria de jeito nenhum. Um custo-benefício altíssimo. Para mim, a passagem dele para mim é decepcionante. Para mim, ele jogou bem aquele jogo do Corinthians na Copa do Brasil. O resto foram jogos medianos. Teve algum destaque em jogos de menor expressão. Eu acho que ele teve momentos decisivos. Ele falhou também, perdeu o pênalti em Libertadores. Eu jamais renovaria com o Lucas. Inclusive, eu acho, sinceramente, que é um jogador que foi superestimado no São Paulo. É uma opinião pessoal, gente. Você pode gostar do Lucas, que ele é boa pessoa, que a família dele é bacana, ótimo. Eu tô falando como eu vejo dentro de campo. Mas ele ama o São Paulo. Mas não duvido disso. Mas para mim o custo-benefício... Ele teve aquela passagem em 2012, foi campeão da Sul-Americana, a Série B da Libertadores, e foi embora. Aí teve uma passagem por grandes clubes, mas não se destacou, não foi campeão de nada, foi campeão francês lá, campeão de pouquíssimos torneios na França, não foi um protagonista nos clubes por onde ele passou. Voltou para o São Paulo, ganhando uma fortuna, um dos maiores salários do time, identificado com a torcida, beleza, acho que mas foi importantíssimo naquela Copa do Brasil, especialmente no jogo contra o Corinthians. O resto, uma grande decepção, e faz 2 anos que não joga. Então eu, se fosse presidente do São Paulo, jamais renovaria com o Lucas. Não renovaria com o Caleri, não renovaria com o Luciano. Aliás, tem novidade da renovação do Caleri aí que eu vou falar para vocês. O São Paulo só volta a jogar no dia 8 de agosto contra o Grêmio, joga fora de casa. Os jogadores ganharam folga, jogaram com o Flamengo, ganharam folga ontem e hoje. Vão se apresentar só amanhã. E aí o Dorival quer fazer mais jogo-treino, lembrando que durante a Copa jogou 6 jogos-treinos, né? Primavera, Santo André, Ferroviária, Juventus, Bragantino e Mauaense. Só que aí é o seguinte, eu queria entender, os caras tiveram férias, teve a pausa da Copa e agora tem 2 dias de folga. Cara, aproveita essa fase pra treinar, o time é ruim pra cacete, o time é mal treinado, o time não tem jogada, aproveita pra treinar, vai dar folga segunda e terça. Se os caras estivessem disputando 3 competições, a gente tivesse em outubro, com 3 competições, pressão mental, jogos decisivos, o time lutando, buscando títulos, aí tudo bem, você dá uma descansada de uma segunda-feira pros caras, mas vai descansar segunda e terça, aí depois volta mal, porque toda parada, toda data FIFA, toda parada, todo jogo de Copa, tudo, o São Paulo volta pior, você já percebeu? Que eu sempre tenho comentário no vídeo, o pessoal comenta, ficou tanto tempo parado pra jogar isso aí. Então, porque não treina, acaba não treinando. Eu queria entender. E aí tem a história do Enzo Dias, né? Porque não tem versão oficial, só tem... dizem isso aqui, dizem isso ali. A história é a seguinte, o Enzo Dias, eu vou usar no condicional sempre, os empresários dele teriam reclamado pro São Paulo atraso de salário, de direito de imagem. E aí, o São Paulo teria percebido que, como ele tá insatisfeito, ele tá treinando mal. Tá com má vontade, tá com o salário atrasado, tá treinando emburrado.
E aí ele foi afastado, ele teria sido afastado. Então o cara fala que tá com problema, aí problema pessoal. Ah, mas não é problema pessoal porque ele tá reclamando do atraso de salário. Ah, aí tem outra informação que ele teria melhorado o comportamento. Ah, mas aí ele já tá atrás do Nicolas lá, do menino já ficou atrás, já não vai ser o reserva imediato do Wendel. Meu Deus, o seu cara é reserva do Wendel, gente. Então o que eu acho é o seguinte, não estão pagando, o cara tá pistola. Você pode discutir o que você quiser, mas você não pode tirar a razão do cara porque ele tá pistola, porque não combinaram, não estão pagando o salário do cara. Não estão cumprindo o que foi combinado. O jogador ficou puto, como o Alan Franco ficou. A gente fala, eu mesmo falo pra vocês, né? O cara tá fazendo um pé de meia, porque ele vai receber. Mas não pagar o cara é que é um cabeça de bagre também, né? Não é o Enzo Dias, né, gente? Não é o Messi, é o Enzo Dias. É que se você olhar o Wendel, é o Messi. Perto do Wendel, o Enzo é o Messi da lateral esquerda, porque o Enzo o Wendel é horroroso. Não que o Enzo seja grande coisa, não é. Um jogador bem nota 5,5, mas tá pistola. E aí, eu acredito que, e se ele quiser sair, o São Paulo também não vai segurar. Não vai. Vira refém, não consegue. Não tem dinheiro, vira refém. E aí surgiu também uma informação, eu vi de alguns veículos de imprensa, alguns jornalistas, falando que surgiu uma proposta, na verdade não foi uma proposta, o interesse pelo Osório em valores de que giraria em torno de 70 milhões de reais, e o São Paulo teria cortado qualquer tipo de negociação, não começado nenhuma negociação, porque acha que pode vender pelo dobro disso. Naquela reunião que a gente teve com o Macis lá, ele falou porque ele foi questionado, por que o Palmeiras vende jogadores da base por meio bilhão e o São Paulo vende a preço de banana? Ele falou por necessidade. Por necessidade. Então a gente precisa vender. Falou da meta lá, que tem que vender acho que 180 milhões esse ano de jogador para ter caixa. Eu tô achando estranho. Uma proposta nesse valor o cara não vender, vai vender. Eu acredito que se aparecer por 10, ele vende. Mas, supostamente, o São Paulo teria falado não. Podemos vender pelo dobro, não queremos negociar, por enquanto não. Ele tem ainda um tempo de clube, vai ficar um tempo de clube. Tem só 19 anos, o Osório jogou 517 minutos, tem 7 jogos, foram 4 como titular. Vamos ver. Eu sinceramente, meus queridos, eu acho que é isso, é um clube falido que precisa aparecer um jogador mais ou menos, que também fez um jogo bom, né? Desses 7 jogos aí contra o Atlético Paranaense ele foi mal, por exemplo. Por quê? Porque não é gênio, não é craque, e é um menino que está se formando ainda e é colocado como solução. Aí aparece por qualquer dinheiro de pinga, os caras vendem. Esse que é o problema. Antes da gente falar da história do Caleri, que tem renovação de contrato e o poker, recadinho do Gringo. Tá acabando o mês, hein, gente? Dia 28. Hoje eu falei com o pessoal do Gringo, eles estão... Barolo pede pro pessoal entrar em contato, porque vai acabar o prazo aí, você não consegue fazer licenciamento, é um BO danado. E aí você também resolve seus problemas de multa, problema de PVA atrasado. Se você entra em contato com eles, eles vão te passar toda a sua ficha, o seu BO, se você tiver problema. Se tiver valor para pagar, se você não puder pagar, você paga em vezes, até 12 vezes eles fazem. E aí, se você for pagar em mais de 10 vezes, eles te dão um cupom Barolo20, você tem 20% de desconto. Então aproveita. Tá na descrição do vídeo também, resolve esse problema, eu sempre falo. Pô, eu consegui, depois de muito tempo, resolver meus problemas de carta. E hoje eu não tenho mais carro no meu nome, só tenho uma moto, e graças a Deus minha moto não tem nenhuma multa. Mas é uma dor de cabeça terrível. E o pessoal do Gringo te ajuda. Vamos lá, ó. A história da renovação de contrato do Caleri é o seguinte: tanto a diretoria estaria disposta a oferecer um pouco mais que ofereceu, e o staff do Caleri estaria disposto a diminuir as exigências que para mim são absurdas que ele fez, né? Como bônus para fazer gol. Mas então, as conversas que estavam frias e distantes, eles voltaram a se aproximar, né? Por causa do gol que ele fez contra o Flamengo. Agora, é aquilo que eu falei para vocês de cobertor curto. Aí você não renova com o Caleri, o André Silva tá recusando sondagem para ir embora, aquele pereba premium. Não vai porque ele acha que se o Caleri não renovar, ele tem esperança. Então, eu falei no QG ontem, você fica numa sinuca de bico. Aí você renova com o Caleri, gasta milhões num jogador de 32 anos, que faz 2 anos que não joga, aí tá, você não renova com ele, você põe o André Silva de titular. Aí é segunda divisão, aí é Série B. E aí ele foi visto, ele e o Ferrarese jogando pôquer, num torneio de pôquer em São Paulo, que o Neymar jogou. O Neymar, lembra que deu toda essa polêmica do Neymar?
que ele tava jogando, no dia que o Santos tava jogando pela Sul-Americana, o Neymar tava jogando pôquer. E aí me mandaram o vídeo, ontem, até no programa da TMC, o Calil me mandou uma foto do Caleri jogando pôquer. Eu acho o seguinte, gente, o cara tá na folga dele, não é problema meu que ele faz. Se dane, se ele tá jogando pôquer, se ele tá jogando biriba, se ele tá... Não interessa, tá no momento de folga dele, não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum. Se ele estiver no momento de folga, é que o que eu falo pra vocês sempre é o seguinte, existe uma diferença, na minha cabeça existe uma coisa assim, por exemplo, você tá mal, o time tá mal, tá disputando pra não cair, tá só envergonhando a torcida, você perde um jogo, aí você vai pro samba. Eu acho, sinceramente, na folga do cara, beleza, mas eu acho meio um desrespeito, acho que você tá mostrando assim, não tô nem aí, meu time perdeu, eu tô no samba. Eu acho que você precisa ter, o jogador de futebol precisa ter um bom senso, precisa ter um bom senso. Então, por exemplo, o Caleri fez gol no domingo, não fazia 12 jogos mais os 5 amistosos, jogos treino, fez gol no domingo, o São Paulo saiu com bom resultado. Qual é o problema do cara aí na segunda-feira jogar pôquer? É ilegal o jogo? Ele tava no lugar clandestino? Não tava. Ele tava no dia de folga dele. E ele fez o gol do domingo. Então, assim, ele tá no momento de folga dele, eu não vi desrespeito nenhum, né? Porque ele não tava, não tô nem aí, meu time perdeu, eu tô jogando pôquer, não tava. O São Paulo não tava jogando, como tava o Neymar, né? O Neymar também é o problema do Neymar, do Santos, mas então eu não vejo problema nenhum, sinceramente não vejo problema nenhum. O que eu falo é que o que eu acho que devia ter na cabeça do jogador de futebol é um pouco de bom senso. Se o São Paulo tivesse perdido de 3-0 do Flamengo, o galera não tivesse visto a cor da bola, eu acharia mancada ele tá no pôquer. Porque aí, porra, sabe, um pouco de bom senso. Não vou aparecer no pôquer aqui, meu time tomou uma chacoalhada, não ganha 7 jogos no Brasileiro. Eu vou ficar em casa. Só por uma questão de respeito à torcida, respeito ao torcedor. Mas essa é a minha maneira de pensar. Mas como jogou, fez o gol, tá no dia de folga dele, eu sinceramente não vi problema nenhum. Se você viu, me fale, deixa a sua opinião aí. Certo, meus queridos? Vou entrar agora lá no programa da TMC, que eu tô gravando agora 5h20, 5h30 já. E aí eu vou postar às 8 e a gente se encontra amanhã para falar das novidades do São Paulo. Fique com Deus, forte abraço, tchau!